Olá, boa noite. 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Seja bem-vindo ao JA de hoje. Confira alguns destaques. Carro cai de viaduto, bebê e motorista morrem. Irmãos são atropelados após batida entre carros. CEMIG alerta para não ficar debaixo de árvore durante chuva. BH cedia Campeonato Brasileiro de Futebol LGBT. E mais, galos gigantes chegam a custar R$150 mil. O crime na mira da polícia até no feriado. A Operação República foi realizada hoje em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. O feriado começou diferente para quem mora no bairro São Benedito. 83 policiais militares em 25 viaturas estavam nas ruas, em cumprimento da mega Operação República, que teve início ontem em todo o estado, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão, reduzir a violência e combater a criminalidade. Até então nós temos já 4 armas de fogo apreendidas, das quais 2 pistolas .40, uma pistola 380 e um revólver calibre 38. Além disso, foi apreendido 12 porções de substância entorpecente semelhante à maconha e uma bucha dessa mesma substância. Aproximadamente também 92 munições de calibres diversos, 8 aparelhos celulares, uma balança de precisão, 8 carregadores de pistola e também um cofre aí que era utilizado para a guarda de dinheiro e droga aí dos traficantes. Uma quantia em dinheiro também foi encontrada com os criminosos. Já estamos contabilizando, temos cerca de R$14 mil oriundos do tráfico de drogas, que está em fase final de contabilização. No total, 10 pessoas foram conduzidas, dentre elas um menor. Todas pessoas ligadas de alguma forma ao tráfico de drogas, pessoas associadas diretamente ao crime. Foi identificado o corpo encontrado na manhã de hoje na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Cristiano de Souza Oliveira, de 20 anos, estava desaparecido desde o dia 13 de novembro. Ele era universitário do curso de Ciências da Computação. Os bombeiros retiraram o corpo da lagoa e a Polícia Civil investiga as causas da morte. Um carro despencou de um viaduto no sul de Minas. Um bebê e um homem morreram. Outras 2 pessoas ficaram gravemente feridas. O acidente aconteceu no quilômetro 857, na Fernão Dias, em Pouso Alegre. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro que seguia na rodovia perdeu o controle, capotou e despencou em um viaduto. O veículo parou com as rodas para cima. No carro estavam 4 ocupantes. Um bebê e um adulto que não tiveram as idades divulgadas morreram na hora. Outros 2 ocupantes do veículo foram socorridos em estado grave para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. A perícia esteve no local e vai investigar as causas do acidente. E você vai ver agora o flagrante de um acidente impressionante também em Pouso Alegre, no sul de Minas. 2 irmãos foram atropelados. Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento do acidente. Veja que o carro preto bate no outro veículo, que acaba atingindo as 2 pessoas que estão na calçada. As vítimas foram identificadas como 2 adolescentes, um rapaz de 16 anos e uma menina de 14 anos. Eles são irmãos. Apesar da gravidade do acidente, os jovens tiveram escoriações e foram socorridos conscientes para o Hospital Samuel Libânio. Um adolescente de 17 anos é suspeito de matar um funcionário de um supermercado em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O crime teria sido motivado por vingança. O crime aconteceu em plena luz do dia, enquanto os clientes faziam compras. O homem de 42 anos foi morto a tiros enquanto trabalhava. Ele tinha sido contratado há cerca de 3 meses como repositor e, segundo a gerente do estabelecimento, chegou para trabalhar nesta quinta-feira como costumava chegar todos os dias.
com um sorriso no rosto. É um rapaz cordial, né? Chegava, dava bom dia para todo mundo. De acordo com a polícia, o suspeito entrou na loja com uma arma e atirou contra o funcionário que estava em horário de trabalho. O suspeito foi identificado pela Polícia Civil como sendo um adolescente de 17 anos. De acordo com o delegado, o crime teria sido motivado por vingança do assassinato do pai do suspeito, que aconteceu há 13 anos. E o autor do delito de hoje presenciou, na época, a morte do pai e hoje veio vingar essa morte. E desde os 5 anos de idade ele prometia para a família que ia efetuar essa vingança. Segundo a polícia, a vítima foi julgada pelo crime, mas foi considerada inocente. O processo criminal tramitou, ele foi absolvido, tá certo? Então, isso deve ter sido levado à motivação da morte de hoje. Com certeza, né? Ele, insatisfeito com essa situação, veio cobrar a morte do passado. O supermercado emitiu uma nota dizendo que lamenta o ocorrido e que vai prestar apoio à família da vítima. O suspeito está foragido. Estamos tentando agora fazer uma negociação não só com a família e até mesmo com o possível advogado, para que ele se entregue, para que a gente possa apresentá-lo à vara da infância e juventude. Caso não, já está devidamente identificado, reconhecido, motivação, autoria, em questão de 1 hora, 2 horas do crime já está apurado, e fazer o pedido ao judiciário a posteriori. Clientes de uma lanchonete foram assaltados em Paraguaçu, no sul de Minas. Não se pode comer nem mais um sanduíche em paz, hein? Veja como foi. As imagens registraram toda a ação dos criminosos. Já passa das 10 da noite quando o trio chega na lanchonete. Eles estão com os rostos cobertos. Logo na entrada, um deles desliza e quase cai. Os bandidos, que parecem estar armados, vão até uma mesa onde estão sentadas várias pessoas. A primeira ação do trio é pegar a chave de um veículo de um dos clientes. Neste momento, um dos criminosos corre em direção à caminhonete que está na rua. Enquanto isso, os bandidos recolhem 2 celulares e uma carteira de outros clientes. No balcão, uma funcionária se assusta e abaixa. Outros clientes ficam sem ação. Os bandidos correm para o veículo, mas têm dificuldades de ligar a caminhonete. Enquanto isso, funcionários pegam o telefone para chamar a polícia. O trio, então, finalmente consegue dar partida e ainda se preocupam em dar seta antes de sair com a caminhonete. A polícia fez rastreamento e conseguiu encontrar horas depois o veículo abandonado em uma estrada vicinal. Bandidos também aprontaram em 2 cidades do centro-oeste de Minas. Em Bambuí, uma moto foi furtada e em Bom Despacho, uma lanchonete foi alvo dos criminosos. Tudo registrado pelas câmeras de segurança. O adolescente de 14 anos mexe na ignição da moto e, após destravar o veículo, se afasta. Segundos depois, ele volta. Dessa vez, dá para ver na mão dele o que parece ser um canivete usado para destrancar a moto. Ele olha para um lado e para o outro e sai empurrando a motocicleta pela rua. De acordo com a polícia, o adolescente foi identificado pelas imagens do circuito interno. Depois de apreendido, ele contou que teve a ajuda de um outro adolescente, também de 14 anos. A moto estava escondida em um matagal e foi recuperada pelos militares. Os criminosos entram na hamburgueria e rendem os funcionários. Um deles abre o caixa e tira todo o dinheiro, enquanto o comparsa aguarda na porta. É possível ver que o criminoso que está do lado de fora fica nervoso e chuta a porta. Veja por este ângulo. A dupla ainda furta a moto do estabelecimento e foge. Segundo a polícia militar, os bandidos levaram R$ 1.400 em dinheiro e ainda não foram presos. Não saia daí porque na volta tem informações sobre a previsão do tempo. E mais, chuva e vento colaboram para a queda de árvores. Atenção, pedestres! Esses acidentes expõem perigos a pobres, principalmente se a fiação elétrica for atingida. A CEMIG faz um alerta e os detalhes daqui a pouco. Tem pessoas que...
E esse tempinho na capital, hein? Muito calor, depois chuva forte, volta a ficar com céu claro e por aí vai. A Defesa Civil emitiu comunicado da possibilidade de pancada de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km por hora. O alerta vale até às 8 horas da manhã desse sábado. Vamos aproveitar então e saber mais detalhes sobre a previsão do tempo para todo o estado agora no mapa. Parcialmente nublado com possibilidade de chuva no sul e no Triângulo. Já na zona da mata, no norte e nas demais regiões, pancadas de chuva e trovoadas. Em Belo Horizonte, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Em Curvelo, previsão entre 24 a 28 graus. Em Areado, mínima de 16 e máxima de 29. Em Nanuque, termômetros entre 25 e 32 graus. E em Pouso Alegre, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Chuvas intensas nesta época do ano podem causar queda de galhos e árvores na rede elétrica. A fiação pode se romper e o perigo fica ainda mais perto dos pedestres. A CEMIG faz um alerta e orienta como as pessoas devem agir caso isso ocorra. O repórter Wagner de Oliveira tem os detalhes. Para não se molhar, muita gente costuma se abrigar debaixo de árvore durante os temporais. É certo ou não? O engenheiro eletricista da CEMIG, Demétrio, fala pra gente. Olha, não é uma boa prática porque nos temporais a gente tem ventos fortes e boa parte das árvores, principalmente região metropolitana, são árvores mais antigas e que acabam concorrendo aí com a rede elétrica. Tá? Apesar de ter as podas e para livrar a fiação, ainda assim corre o risco de um galho ou até a própria árvore inteira se quebrar com essa chuva, com esse vento e cair sobre a rede elétrica. Pode cair sobre a pessoa ou cair sobre a rede elétrica. No caso da rede elétrica, ela pode provocar o rompimento dos fios e esse fio partido ali, misturado com esses galhos ali, ele acaba ficando perdido. E a pessoa não vendo esse fio, ela pode acabar entrando em contato com esse fio e sofrer uma descarga elétrica porque ele está escondidinho ali no meio da folhagem, dos galhos e, portanto, ela deve evitar ficar embaixo da árvore para não cair na cabeça dela, para não tomar choque numa situação dessa de fio partido. Aí é tranquilo. Principalmente nessa época do ano, né, Demétrio, é que chove bastante, aquelas chuvas esparsas, é importante tomar esse tipo de cuidado de não ficar debaixo das árvores. Isso mesmo. E lembrando que esse tipo de chuva, típico nessa época do ano, elas são chuvas muito intensas, localizadas, porém muito intensas, e que provocam geralmente quebra de galhos, quebra de árvores, que podem cair sobre as pessoas, podem cair sobre veículos e podem cair sobre a rede elétrica, que vai provocar aí um rompimento da fiação, que vai acabar atingindo essas pessoas. Tá? Então, em caso de fio partido, não se aproximem, evitem que outras pessoas se aproximem e avise a CEMIG pelo 116. CEMIG do Futuro. Oferecimento CEMIG, nossa energia. No interior de Minas tem galo sendo tratado como rei. Os animais considerados gigantes têm mais de 1 metro de altura, pesam mais de 10 quilos e chegam a custar R$150 mil. Diante de tanto valor neste reinado, o que será que este galinheiro tem de diferente? Você vai saber agora. No quintal deste criatório em São Gonçalo do Pará são dezenas de galinhas, galos e frangos tratados com toda a mordomia, principalmente os desta espécie, considerada gigante, que ganham até fruta fresquinha. Um trabalho que o Dilcinho faz há cerca de 10 anos. Começou primeiramente, foi recomendação médica, assim, um psiquiatra falou, o que você gosta de fazer? Eu gosto de animais, eu já criava galinha. Aí eu procurei criar o indigante, aí eu me apaixonei pela raça, procurei saber mais e conhecer mais e fui me apaixonando.
Para ser considerado gigante, os animais precisam ter mais de 1,5 m de altura. Eles chegam a pesar 10 quilos. Quando a gente coloca lado a lado com as espécies comuns, a diferença fica ainda mais nítida. Os filhotes da espécie já se destacam e logo depois do nascimento já são maiores que os comuns. Dilcinho participou de encontros de criadores em todo o país. O maior frango criado pelo Dilcinho chegou a 1,23 m e foi vendido para São Paulo. Já este aí é o reservado. Já está com quase 1,20 m e ainda vai crescer até chegar à fase adulta. Criadores de todo o país vieram a São Gonçalo do Pará conhecer o trabalho do Dilcinho. E os frangos criados por ele já foram vendidos para estados como Bahia, Mato Grosso e Rondônia. Agora, o produtor se prepara para um torneio nacional, onde vai ser escolhida a melhor ave do Brasil. Dilcinho explica que nem sempre o maior animal vence a competição, que leva em conta vários detalhes. Vai ser julgado um padrão racial da ave, completa. É uma cabeça mais alongada, um bico mais curto, uma barbela de boi única, assim, ó, uma barbela grande, um pescoço alongado. Alguns animais desta espécie chegam a custar R$150 mil. Outros têm um valor incalculável. É o caso do clone, a grande aposta do criador e que já está com 1,18 m. É um frango de 7 meses, então vai formar muito, vai crescer muito, vai engrossar, vai pegar carcaça. É um frango muito novo, mas é já com um padrão racial fenomenal. Então eu tenho uma aposta. 15 mil para eu comprar esse frango? Não. 30 mil? Não, hoje ele não tem preço. 1 milhão? Não. Ainda bem, porque eu não tenho 1 milhão para te pagar. Não, mas tá tranquilo. Mas isso daí é o trabalho, mas o que vale é a satisfação do trabalho bem feito. Belo Horizonte cedia hoje e amanhã o Campeonato Brasileiro de Futebol LGBT. Mais de 600 atletas participam dos Jogos. Um evento que vai além do esporte. É uma luta contra o preconceito. Alongamento e expectativa para entrar em campo e dar um drible no preconceito. Nessa edição, que é a 5ª edição, nós temos 28 times, né? Vieram mais de 600 atletas para Belo Horizonte. Isso é muito importante para a capital, porque movimenta a questão de economia, turismo. Então, é uma rede bem legal e gera empregos indiretamente. A Liguei foi criada em 2017 e é a pioneira no país. O golaço aqui é para combater a discriminação. Isso é o mais importante, é por isso que a gente criou esse espaço para demonstrar que a gente tem as mesmas capacidades, que a gente pode assim, praticar o esporte da melhor forma possível. E o recado é exatamente esse, de combater o preconceito, sim, falar que a gente é capaz de todas as coisas, a gente não tem limitação nenhuma, a gente não é diferente das outras pessoas que gostam de futebol e a gente ama o esporte da mesma forma que todo mundo. Esse evento é maravilhoso, é um evento de inclusão e diversidade, onde os gays, num ambiente protegido, pode ser quem eles são, sem ter medo de represália, sem sofrer com o mundo lá fora. Mohamed joga no time do Diversas de São Paulo. Ele já participou de 3 edições e foi campeão em 2. A expectativa é muito grande, principalmente porque o nosso time vem forte, bem focado. A gente não fez uma última competição muito boa, então a gente agora vem forte, vem focado para tentar ganhar o título. É isso aí. E agora eu tenho um recadinho para você. Você já baixou o aplicativo do Estado de Minas no seu celular? Com ele, gente, você tem as principais notícias em tempo real e conteúdos especiais. O app também tem a maior e mais completa cobertura do interior do estado. Então fica a dica, baixe logo o aplicativo do Estado de Minas e aproveite para ficar muito bem informado. E um detalhe, é de graça, viu? O JA de hoje termina por aqui. Muito obrigada pela companhia e audiência durante estes meses em que eu estive aqui à frente do Jornal da Alterosa. Obrigada por me receber em sua casa e acompanhar aqui as notícias de Minas Gerais. Até qualquer hora. Bom fim de semana. Boa noite para você. Tchau.
Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. PBH-APP. Solicite serviços direto